recentemente já revelou que está trabalhando na tecnologia do PlayStation 6. Gráficos ultra realistas e o uso de inteligência artificial para melhoria de gameplay são só algumas das novidades anunciadas até então. E a previsão é de que seu lançamento ocorrerá até o final de 2028. Mas será que é realmente necessário? Tantas promessas novas de uma tecnologia avançada estão sendo feitas enquanto as antigas nem sequer foram cumpridas. Os maiores títulos lançados nos últimos anos são ou cross-gen ou remasters. E sim, o próprio PlayStation 5 já se tornou um console praticamente sem jogos exclusivos, com potencial completamente desperdiçado. Esse definitivamente não é o cenário para o lançamento de um PlayStation 6. Mas esse nem é o maior problema, já que até mesmo as produtoras de jogos parecem ignorar a real capacidade dessa geração. Bom, ou quase todas. Elas seguem mantendo o mesmo nível de antes e ficando ultrapassadas até mesmo para os níveis atuais. Só para vocês terem uma ideia, jogos como Silent Hill 2 Remake tiveram um desempenho inferior na versão do PS5 Pro, sem falar que ele já foi considerado como um lançamento desnecessário por si só. E o pior é que isso nem é sempre culpa do console em si, mas de como ele é usado. É quase como se as empresas tivessem um carro zero na garagem pronto para ser usado, mas continuam pagando passagem de ônibus ao invés de aprender a dirigir. Graças a isso, a nova geração de consoles não é apenas a mais ignorada pelo público e indústria, como também tem sido palco de uma enorme crise criativa. O que foi vendido como a geração com o melhor uso de tecnologia e criatividade se tornou, na verdade, a pior geração de consoles. Afinal de contas, o que mais importa? As tecnologias ou como elas são usadas? Com certeza, nenhuma delas é mais importante do que deixar o like aqui no vídeo e se inscrever. Então já aproveita e me segue no Instagram para não perder mais nenhum vídeo, porque é sobre essa decepcionante geração de consoles que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então pega a pipoca porque tudo isso vai rolar depois da vinheta. Para entender como a indústria chegou a esse ponto, é muito importante relembrar como as coisas costumavam ser antes. Já há um bom tempo atrás, quando os principais consoles do mercado eram o PS2 e o Xbox clássico, existiam diversas limitações tecnológicas. Os maiores jogos lançados na época não passavam de 8 GB de tamanho e havia um limite muito pequeno de processamento de dados. Se formos olhar lado a lado e fazermos uma comparação injusta, podemos ver que a velocidade da CPU do PS2 corresponde a apenas 5% da capacidade total do PS5. Enquanto o God of War 2 da época tinha 4.7 GB e era considerado como um dos maiores jogos e melhores títulos da época, apenas o jogo base do God of War Ragnarok tem seus 90 GB nos dias de hoje, ou seja, quase 20 vezes o seu tamanho. A diferença é absurda. E se mesmo hoje em dia as empresas precisam cortar conteúdo de seus jogos, imagine só como isso era muito mais frequente nessa época. Não é à toa que essa geração é considerada a mais criativa de todas, já que a indústria estava dando os primeiros passos de crescimento e todas essas limitações precisavam ser compensadas de alguma forma. É surpreendente o que eles conseguiram fazer nessa época. Recursos que são memoráveis até hoje, como as telas de loading personalizadas e ângulos de câmera inusitados, eram apenas máscaras criativas feitas para esconder o quão presos os desenvolvedores eram nessa época. Existiam ideias demais presas a tecnologias tão pequenas. Mas tudo isso mudou em 2006 com a chegada impactante de seus sucessores. A capacidade do PS3 e do Xbox 360 era muito superior, e isso possibilitou que a técnica por trás dos jogos fosse revolucionada em níveis muito maiores. O nível de gráfico de gameplay passou disso para isso, e tudo isso em menos de uma década. De repente não havia mais aqueles limites para a criatividade, e o nível técnico da produção das franquias mais famosas cresceu para o mesmo patamar de um filme de cinema. Uma atividade simples como jogar videogame foi se tornando cada vez mais sofisticada. Foi nessa geração que surgiu pela primeira vez a possibilidade de atualizar os jogos já lançados pela nuvem e, consequentemente, presentear os fãs com DLCs. Foi nessa época que as empresas de jogos deram os primeiros sinais de ganância e superfaturamento em seus jogos, já que agora havia a possibilidade de lucrar continuamente em cima de uma mesma IP através de atualizações de conteúdo e packs pagos. Aos poucos, a onda de criatividade era substituída pela repetição. O PlayStation 2, que sempre foi
conhecido pela quantidade surpreendente de jogos licenciados em sua biblioteca, foi aos poucos substituído por uma nova era de nichos. Novos lançamentos foram se tornando cada vez menos frequentes e as empresas focavam cada vez mais nos mesmos títulos de sucesso, deixando de lado novas ideias e apostando sempre nas mesmas IPs. E essa foi uma situação que se agravou ainda mais com a chegada da geração seguinte, a era do PS4 e Xbox One. Embora o nível técnico das produções tivesse evoluído rapidamente, com gráficos muito mais realistas e imersivos, a sensação de nichos e repetição só aumentava. Com o passar das gerações, os nomes em alta eram sempre os mesmos. Poucas franquias sobreviveram a essa passagem de um console para o outro, e a experiência de jogar videogame foi se tornando algo seleto e gourmetizado, algo que se afunilava cada vez mais, por assim dizer. Era quase como se a diversão estivesse lentamente ficando em segundo plano e a excelência técnica estivesse roubando seu lugar no coração do público. E não só do público, mas também das produtoras. Afinal, é muito mais fácil e lucrativo focar sempre nos mesmos jogos e franquias de sucesso, ao invés de gastar muito tempo desenvolvendo novos projetos que poderiam terminar como fracassos. A preocupação com a parte técnica dos jogos crescia na mesma medida em que a criatividade diminuía. Jogos menores e fora do padrão como FNAF migraram quase que totalmente para computadores, enquanto os consoles se tornavam palco de uma disputa VIP, reservada apenas para os AAAs do mercado. Inclusive, vocês já foram assistir o meu último vídeo sobre FNAF? Tá aqui no card, corre que tá imperdível. Mas enfim, é como se quase toda diversão e inovação tivesse sido banida dos consoles, enquanto o maior interesse se voltou mais uma vez para gráficos e FPS. E foi aqui que a indústria dos jogos permaneceu por quase uma década, onde sempre os mesmos nomes eram repetidos todos os anos em premiações de eventos de anúncio. O sucesso se tornou uma questão de requisitos, de preencher os mesmos moldes, e os jogadores já estavam ficando cada vez mais cansados disso. O mesmo modelo de sempre estava saturado e os fãs de videogame pediram por algo novo, algo que lembrasse os velhos tempos. E com a promessa de reviver a criatividade e trazer novidades para a experiência de jogar videogame, chegou a próxima geração. A geração atual do PlayStation 5 e Xbox Series foi anunciada como a solução para todas as queixas do público. Abre aspas, o tema do anúncio é explorar. Todos nós desejamos explorar e descobrir novas possibilidades, seja falando de jogos ou da nossa própria vida. Todos queremos ir a lugares em que nunca estivemos, ver o que nunca foi visto. Esse foi um dos textos mais usados na divulgação do PlayStation 5 antes de seu lançamento, o que é no mínimo irônico. Um produto que foi vendido como a porta de entrada para universos nunca vistos se tornou a plataforma com mais remakes e remasters em toda a história. Vocês se lembram do que eu mencionei anteriormente? Sobre as empresas começarem a jogar no seguro e focarem em uma única IP? Bom, quem diria que nós estávamos no paraíso antes? Porque todos os problemas da geração anterior foi elevado à 10ª potência no PlayStation 5 e Xbox Series X. Com a passagem para a nova geração, os jogos que fazem sucesso foram ainda mais afunilados. Quando os novos consoles chegaram, nem todo mundo fez a migração de cara, e as desenvolvedoras ficaram perdidas. Como atrair o público do PS5 sem afastar quem ainda estava no PS4? E a resposta foi muito simples: preguiça. Ao invés de criar jogos realmente inovadores, a indústria adotou a estratégia mais segura possível: reciclar tudo aquilo que já havia dado certo. Só que dessa vez de qualquer jeito. Remasters e remakes se tornaram a regra, porque vender um jogo antigo com um tapa no visual era muito mais lucrativo e menos arriscado do que investir em algo novo, ou algo minimamente novo. Ao mesmo tempo, os poucos jogos de fato originais eram lançados de forma cross-gen, a fim de garantir que eles atingissem o maior público possível e as maiores vendas possíveis. Até mesmo títulos que nem receberam um remaster próprio poderiam ser atualizados, entre aspas, no PS5, por uma pequena taxa de R$50. E o resultado de tudo isso? Uma geração inteira travada no passado. Uma promessa de inovação que virou um looping de relançamentos e gráficos polidos. Foi assim que, ironicamente, a geração com mais tecnologia na história dos videogames acabou se tornando a mais criativamente falida. Antes a tecnologia limitava a criatividade, mas agora o alto nível de exigência gerado pela mesma tecnologia é o que sufoca a criatividade. Com tanto poder nas mãos, as empresas poderiam ir muito mais longe, mas preferem ficar ancoradas no seguro, presas no passado, sem se arriscar a navegar por mares desconhecidos e acabarem no prejuízo.
O medo de errar moldou uma indústria engessada, onde a inovação virou exceção e o conformismo a regra. É triste, porém realidade. O mesmo PS2 que era tão limitado em condições técnicas, por anos os jogadores precisavam se contentar em ver o exato mesmo jogo sendo relançado 4 ou até mesmo 5 vezes. Um grande medidor para a qualidade dos jogos é a premiação do The Game Awards. Apenas os principais destaques do mercado ganham espaço nesse evento, e os jogos que foram indicados para a edição de 2024 falam por si só. A categoria Jogo do Ano, na minha opinião, foi digna de vergonha. Afinal, em qual outro momento da história dos jogos você já viu uma DLC e um jogo de cartas sendo indicados a melhores jogos do ano? Em qual outro momento um jogo que foi feito para ser propaganda de outros jogos foi o grande destaque da noite? Vergonhoso para falar o mínimo. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 2024, quando o Astrobot levou o principal prêmio do que deveria ser a maior premiação dos videogames. Não me levem a mal, afinal eu acho o Astrobot um excelente jogo que foi muito além das expectativas, e isso é muito louvável hoje em dia. Um jogo que deveria ser apenas uma publicidade dos outros produtos da Sony, ter ido tão além em questão de narrativa e construção de mundo é algo bastante surpreendente. Isso é exatamente o que toda empresa deveria fazer, principalmente com os recursos que existem hoje em dia. Mas o problema não está no jogo em si. O que mais me incomoda é que em pleno 2024 a indústria chegou tão ao fundo do poço que o melhor jogo da noite foi simplesmente uma publicidade reciclada ao invés de uma nova IP. Mas afinal de contas, o Astrobot realmente mereceu esse título? Ou Black Myth: Wukong deveria ter vencido? Comenta aqui embaixo qual jogo deveria ter levado esse prêmio. Mas o que ninguém pode negar é que o poço da criatividade das desenvolvedoras realmente secou. E nesse cenário, será que é mesmo necessário lançar um novo console? Em geral, a atual geração está dominada por empresas que não se importam em realmente inovar, e sim em apenas lucrar. É natural que os saltos tecnológicos sejam cada vez menores daqui pra frente, já que a indústria fez um avanço tão grande em tão pouco tempo. Mas tendo em vista tudo que eu falei até aqui, existe uma luz no fim do túnel? Bem, na verdade, nessa geração, existe uma empresa que realmente foi a luz no fim do túnel. E eu estou falando da Remedy. Enquanto a maioria das empresas se preocupa principalmente com o número de vendas e deixando a inovação em segundo plano, a Remedy fez exatamente o oposto. Alan Wake 2 é um jogo tão incrível que, em meio a uma geração tão quadrada pelos seus moldes, ousou ser diferente. Além de realmente aproveitar a capacidade dos consoles atuais, esse título vai além na sua narrativa e constrói um mundo muito envolvente, aprimorando tudo que nós tínhamos visto lá no Alan Wake 1. Mas infelizmente, um jogo como esse, que foi lançado há mais de 2 anos atrás, só conseguiu dar lucro esse ano. A sorte favorece os ousados, mas infelizmente não foi o caso aqui. Mas Alan Wake 2 tem sua culpa no cartório, por assim dizer, para não ter feito tanto sucesso quanto poderia. Infelizmente esse jogo lançou muito quebrado no começo. Problemas nas legendas, bugs, erros de save, são só alguns dos motivos que separaram o público do game, e infelizmente prejudicou e muito a performance das vendas, na minha opinião. Mas o importante para mim é que Alan Wake 2 é o primeiro jogo que realmente pertence à nova geração, e o único. Sabendo de tudo isso, pra mim fica muito claro que o mercado agora não precisa de um novo console, mas sim aprender a realmente tirar proveito do que se tem à disposição no presente, e pensar em fazer um bom jogo antes de pensar em lucro. Afinal, Esquadrão Suicida nos mostrou muito bem como isso é uma furada. Criar um jogo pensando só em dinheiro não é o caminho certo. E essa geração serviu praticamente para que todas as empresas quebrassem a cara e aprendessem isso. Crie bons jogos para fazer grandes vendas. Era isso que tornava os consoles antigos tão especiais. E é a falta disso que tornou essa a pior geração de consoles. Eu espero sinceramente que o GTA 6 não seja contaminado com o mal dessa geração e tenha o mesmo nível de qualidade e apreço que o GTA 5 teve um dia. Mas me conta o que você pensa a respeito desse tema. Essa geração ainda tem salvação ou que venha o PlayStation 6? Bom, eu deixo vocês com o meu vídeo a respeito do Iceberg da Rockstar que tá aqui na tela. Ou talvez você goste de God of War? Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve e até a próxima.